11 e a 8 vão trair todo mundo. O D20, crítico da campanha do Ed, está se concretizando e a teoria pode estar muito certa. O Will é o personagem de D&D chamado Kaz, o matador do Vecna. Ah, e a propósito, a Nancy e o Jonathan terminaram. Sim, é bem provável que você pode ter entendido essa cena de uma forma errada. Você aceita minha não proposta? Eu aceito a sua não proposta. Já se inscreve, já chega junto e bora analisar esse volume 2 que está simplesmente insano. Um feiticeiro da vida real, autêntico e legítimo. Mike. Vamos começar da onde começou e indo de acordo com os arcos. Com Will salvando tarde demais todo mundo no final do volume 1. Ali a gente já vê que o Vecna levou todas as crianças para o Circleville, que fica na dimensão X. O mesmo local o qual o Will e até o professor de física desenharam, que era a ponte, o buraco de minhoca conectando as duas dimensões. O Vecna tá praticamente pegando todas essas crianças, transformando elas em versões muito parecidas com a do Will, transformando elas em receptáculos para elas ganharem poderes e ele utilizar o poder delas como baterias para criar esse ritual e infectar o mundo material, o mundo real, com o abismo, que na verdade é a dimensão X. Canalizar nossa energia e atrair esse novo mundo pro nosso. Nesse começo aí do volume 2, a Joyce fala pro Will usar o poder dele como se fosse uma espada para derrotar o Vecna. Atacar ele com a própria espada dele. Eu aqui, como um bom jogador de D&D e mestre de campanhas, onde já eliminei a minha equipe, né, na primeira campanha, já conhece muito bem a história do Kaz contra o Vecna. E é bem legal notar similaridades do Will com o Kaz para derrotar o Vecna nesse arco final de Stranger Things. O Kaz nada mais era do que um general do Vecna que trai ele para derrotar o próprio Vecna. E é bem interessante que o Will bate muito com o próprio Kaz, já que ele era um infiltrado, um espião do Vecna para trair a galera. E ele começa ali a ganhar seu controle e trai o Vecna e derrota o Vecna. Nunca. O Kaz, para derrotar o Vecna, utiliza a sua espada, que aqui na história de Stranger Things são os poderes que o Will consegue controlar do próprio Vecna. Existe muito poder dentro de você. O Kaz no D&D utiliza a sua espada para desmembrar o Vecna, matando e destroçando todo o corpo dele, deixando apenas o seu olho esquerdo e a sua mão de esquerda. Agora eu fico imaginando, imagina só o Will literalmente obliterando o corpo físico do Vecna no final. Sério, ia ser insano. Ele já até mostrou que é capaz de quebrar a perna do Vecna. Eu tô pronto pra mostrar pra ele que eu não tenho mais medo. Aqui eu já quero ir para a história do Jonathan, da Nancy, do Steve e do Dustin, que ali no mundo invertido vão pro laboratório do Dr. Brenner, onde o Dustin descobre justamente o buraco de minhoca que conecta essas duas dimensões. Ele descobre essa informação justamente através dos documentos do Dr. Brenner, que para quem não sabe, que eu já fiz aqui o resumo no canal de toda a história de Stranger Things, o Dr. Brenner na verdade estava estudando uma forma e um projeto que o pai dele tinha criado para transformar um navio e deixar ele invisível para a guerra. Só que esse processo acabou gerando que, na verdade, ele descobriu uma outra dimensão, uma outra realidade, que foi aonde o próprio Henry Creel foi infectado por um ser muito poderoso dessa outra dimensão, transformando ele assim no Vecna. Porém, o Dr. Brenner só conseguiu abrir temporariamente esse portal, e agora esse portal foi mantido aberto e estável quando a 11 jogou, na verdade, o Henry Creel, né, o Vecna, para a dimensão X, criando assim o mundo invertido com os poderes da 11 e deixando o mundo invertido estável, essa ponte entre essas duas realidades. Não faz nada! Não mexe nisso! E bem nesse laboratório, a Nancy e o Jonathan dão um tiro ali justamente no buraco de minhoca que faz ele se ativar e explodir tudo, derretendo tudo em volta e eles ficando presos em uma sala achando que vão morrer, bem estilo Titanic em cima da mesa ali esperando a morte. É bem ali que eles descobrem que tem muita coisa em desencomum e que na verdade eles não são muito parecidos e que não são tão compatíveis assim. Essa cena aqui é assim, os dois praticamente terminando o relacionamento deles de uma forma muito amigável, não se casando, aonde até mesmo os próprios diretores vieram aí na internet dizer com todas as palavras: a Nancy e o Steve terminaram. E eles ainda deram um spoiler do final, tá? A Nancy vai terminar
sem o Steve e sem o Jonathan. Ela não vai terminar com ninguém, ela vai terminar sozinha, de acordo com os próprios diretores. Você aceita minha não proposta? Eu aceito a sua não proposta. Mas uma coisa que você não pode terminar sem esse ano, diferente da Nancy e do Jonathan, é sem um novo baralho do Batman da Copag. O baralho de edição especial do Cavaleiro das Trevas de 85 anos. Baralho com acabamento incrível, premium de altíssima qualidade, personalizado da linha especial da Copag, com artes oficiais das HQs do herói. Sem falar de vários outros baralhos da Copag, como Harry Potter, Stitch e até mesmo cards oficiais de Pokémon para batalhar, jogar e ainda por cima colecionar. E cara, essa época de final de ano, de viajar com a família, é perfeita para você comprar o seu baralho do Batman. Então já usa aqui o meu QR Code que tá na tela e o meu link na descrição para comprar o seu baralho e conferir a loja da Copag. Mas diferente de você que vai pegar o seu baralho da Copag, o Derek na verdade acaba pegando justamente a Holly e conversando com a Max dentro da mente do Vecna. Quem é você, garoto? Derek, e quem é você, garota? O que você tá fazendo aqui, seu imbecil? Aonde ele até mesmo fala, cara, que o Mike e todo mundo são os seus melhores amigos. E olha um fato triste, é porque ele nunca teve um amigo antes. O Mike? Meu irmão, Mike? Ele é meu melhor amigo agora. Também do Will, do Lucas, da Erika, da tia Joyce e da senhorita Robin. O Derek até ajuda a Holly e a Max a distrair o Vecna enquanto elas vão fugir para acessar as memórias da Holly para conseguir escapar da mente do Vecna. O Derek até consegue atrasar um pouco o Vecna, mas ele ameaça de matar a família dele e o Vecna consegue alcançá-las, justamente quando as duas estão acessando o dia que a Holly foi capturada pelo Vecna. E ali elas vão conseguir fugir quando elas vão acessar de fato a mente do Vecna para conseguir fugir de lá, só que o cara trava ali essa memória. Justamente porque essa memória é muito forte para Holly, quando ela vê o amor da mãe dela protegendo a sua filha a todo custo. Só que enquanto isso, cara, o Will vai lá e conta pra geral que ele salvou todo mundo com os seus poderes, né, do poder do Vecna através dele, e o Lucas fala mais uma vez que ele é um mago, a galera insiste em errar, achando que ele não é um feiticeiro. Mas é bem legal que, cara, que no D&D o mago, ele aprende a magia, a manipular a trama através de conhecimento e estudando. Então aqui, cara, um mago em Stranger Things, na verdade, acabaria sendo o professor de física, até mesmo o Justin e um pouquinho a Erika. O abismo. Algum motivo especial? Um reino onde imperam o caos e a maldade. É o quê? D&D. E o feiticeiro no D&D são personagens que através de momentos traumáticos em sua vida se conectaram com a trama, com a essência mágica, ou foram nascidos com ela. Como é o caso ali da própria 11, que nasceu com poderes, e o Will, que teve um processo traumático despertando e conseguindo seus poderes dessa forma. E aí então que eles chamam o professor de física para encontrar o Dustin e o pessoal no mundo invertido. A bibliotecária? Se você É faz sério? barulho no ato, ela pede silêncio. Enquanto isso, o resto da equipe revive o Demogorgon pro Will utilizar a conexão com o Meia para encontrar eles também. Só que ele acaba fazendo é justamente salvar a Max e a Holly dentro da mente do próprio Vecna em uma cena insana, que eu acho que pra mim essa foi a cena mais épica desse volume 2 aqui. O Will controlando o Vecna, não só isso, quebrando a perna do Vecna, não só isso, controlando o corpo dele. Simplesmente insano. Se você estiver me ouvindo, você precisa correr! As duas conseguem fugir e a Holly insiste em encontrar uma lembrança horrível do Henry Crew que ele tem medo. Elas caem ali. Nós temos que encontrar uma saída aqui antes que isso aconteça. Elas caem justamente na caverna em que o Henry Crew teve o contato pela primeira vez com o Devorador de Mentes. Sim, isso aqui é uma história que é contada no teatro, na peça de teatro oficial e canônica de Stranger Things, onde conta a origem do Henry Crew e como ele ganhou os seus poderes. É bem nesse lugar, nessa caverna, que ele encontra um cientista que fugiu com a tecnologia do Dr. Brenner, e ali ele matou esse cientista. Cara, simplesmente brutal essa cena aqui, uma criança matando um cientista e um cientista matando uma criança. E ali mostra o Henry Crew abrindo a maleta, mas não o que tem dentro dela e nem o que acontece. Certamente vão deixar isso aqui pro último episódio e eu imagino que dentro dessa maleta pode ter um pouquinho do Devorador de Mentes, da névoa que dá os poderes pro Henry Crew que ele tinha visto na dimensão X depois que a 11 joga ele pra lá de novo.
ou algum outro ser muito mais poderoso, mas eu fico imaginando que provavelmente deve ser o Devorador de Mentes. Até porque o Henry Creel, quando criança, ele era uma criança normal e ele ficou completamente diferente depois deste momento. Então o Vecna é alterado magicamente ali com esses poderes, muito provavelmente por causa do Devorador de Mentes ser o verdadeiro vilão da parada. Teorias, posso estar errado, mas também pode estar certo. Vamos esperar o último episódio. E é bem por essa lembrança que a Max e a Holly conseguem escapar da mente do Vecna, cara. Aonde a Max faz a Holly entender que qualquer sentimento bom, forte, é um motivo para conseguir abrir um portal e fugir do controle do Vecna. Pra Max é justamente o amor verdadeiro que ela tem pelo Lucas. E pra Holly, ela aprende que o amor próprio e a sua própria aceitação de achar que ela é capaz de se aceitar como pessoa do jeito que ela é tão forte quanto o amor para ela conseguir escapar do controle do Vecna, fazendo as duas saírem da mente dele. Escuta, a Holly é heróica. Não é só um brinquedo. Ela é você. A Holly acorda dentro da dimensão X no covil que o Vecna criou, já preparando o ritual para colidir os dois mundos. E essa dimensão X é justamente o local onde o Vecna encontrou não só o Devorador de Mentes, que é aquela poeira senciente, como os Demogorgons e também as vinhas que ele infecta o mundo invertido. Ela até tenta fugir dali, cara, vendo o rasgo entre a dimensão X e o mundo invertido, só que dá um oizinho ali pra galera, pro Dustin, pra tudo mais, e o Vecna puxa ela de volta, forçando ela a ficar presa lá e forçando as crianças a fazer o ritual junto com todo mundo. E é por isso que o Vecna ataca as crianças, porque elas são muito fáceis de manipular, já os adultos não iam cair nesse papinho. E aí, gente, que a 8 revela somente pra 11, mas pra ninguém, que o exército estava utilizando ela para recriar o experimento do Dr. Brenner e recriar pessoas com superpoderes iguais a elas. E relembrando aqui a história da mãe da 11, aonde eles pegavam mulheres grávidas, injetaram ali o sangue do Henry Creel para criar essas crianças, aonde a única que sobreviveu foi justamente a 11 com poderes exatos ao do Vecna. E aqui eu queria falar do plano em que essas duas estão criando. Nós ficamos na ponte. Quando o mundo invertido desaparecer, nós também vamos. Cara, eu acho que a 8 e a 11 não... Eu acho que a 8 não tava querendo fazer com que a 11 se suicidasse, morresse mesmo no ato final e tudo mais, e se sacrificasse. Eu acho que ela tá querendo fazer o quê? Fazer todo mundo acreditar, até mesmo o exército e todo mundo que ela ama, que as duas morreram. Mas na verdade, ser tudo uma ilusão da 8, e as duas fugirem e ficarem escondidas juntas. E nunca mais se contactando e se conectando com o pessoal de Hawkins novamente. Pra terminar essa história de vez. Eu não acho que os diretores vão matar a 11, não. Eu acho que não, e eu acho que eles vão concluir dessa forma. Um final meio agridoce, todo mundo fica vivo, mas não da melhor forma possível. Ou é isso, ou a minha teoria leva a imaginar que o Vecna está manipulando a 8 e ela sendo uma espiã do Vecna para quebrar o plano da galera. Já o Will, depois de conseguir libertar a Max e a Holly da mente do Vecna... Você precisa correr! Ele ainda continua preso dentro da mente colmeia do Vecna e chamam ali a 11 para libertar ele do controle do cara. E aí então que o Will fala que o Vecna está indo atrás da Max e todo mundo vai direto lá no hospital salvar ela. A Max. Ele sabe onde ela tá agora. E mandou irem atrás dela. Onde o Lucas consegue deixar a musiquinha tocando até o final e a Max voltar ao seu corpo novamente. Oi, Lucas. Isso, Max. Sem falar com a ajuda da fodástica senhora Wheeler em uma cena digna de super-herói aqui. Todo mundo se junta, vão no laboratório, chama todo mundo e se reencontram lá com o Dustin. E é muito legal ver o professor de física vendo tudo aquilo embasbacado. Você não vem, chuchuzinho? Tem que entrar aí? É então que o Dustin começa a explicar pra todo mundo ali na rádio o que ele descobriu e que na verdade o mundo invertido é uma conexão entre duas dimensões, duas realidades congeladas no tempo.
E desde então, Harry e seu exército de monstros têm usado ela para atravessar de volta para Hawkins. E ele acaba chamando a Dimensão X de Abismo, que algumas pessoas entenderam, pegaram a referência, outras já nem tanto. Só que, cara, não tem meio que nada a ver com o Vecna no D&D. Reino onde impera o caos e a maldade. É o quê? D&D. Nossa Senhora. O Abismo é um dos vários planos de existência que existe no mundo e no universo de D&D. Tem o plano material, que é o mundo real, tem o plano divino, dos deuses divinos, tem o plano de Avernus, que é basicamente o inferno, tem o plano feérico, que é praticamente o reino feérico, onde vivem as fadas e tudo mais, tem o pendor das sombras e tem o abismo, aonde vivem os demônios. Mas cuidado, tá? Demônios e diabos são coisas completamente diferentes. Diabos fazem contratos, são organizados, têm hierarquias, e já os demônios são completamente irracionais e brutais. E dentro do abismo é justamente o local aonde vive o Orcus, o príncipe dos mortos-vivos. E também o Demogorgon, o príncipe dos demônios. E lá, né, tem essa referência ali, essas conexões, são várias coisas soltas de D&D, mas no fim, algumas têm relação, outras não, é só porque a galera joga D&D mesmo. Só que o Vecna tem mais conexão em relação com o Pendor das Sombras, que tem uma vibe muito mais parecida com o mundo invertido que a gente vê aqui em Stranger Things. Dito isso aqui, que é muito provavelmente uma coisa desnecessária, que talvez você não ligue, mas eu curto pra caramba, porque afinal, né, eu mestro D&D, eu jogo D&D com a galera aqui, vamos para o que de fato interessa no plot de Stranger Things. O Dustin ali fala que o mundo invertido é como se fosse um plano de conexão, um buraco de minhoca entre essas duas realidades, que só foi criado pelo buraco de minhoca, aquela bola de energia que a 11 criou quando ela atacou o Henry Crew no laboratório do Dr. Brenner, quando enviou ele para a Dimensão X, e o poder dos dois criou esse buraco de minhoca estável, criando o mundo invertido dessa forma. Então, praticamente, o mundo invertido é apenas um plano de conexão entre duas realidades. Ali o Will fala exatamente o plano do Vecna, que é pegar essas crianças que elas são facilmente manipuláveis e utilizar o poder delas para rasgar a Dimensão X para o mundo invertido, para o mundo real. Para quando o abismo e Hawkins se chocarem, se tornarem um só. Ele tá refazendo o mundo. Ele vai praticamente utilizar o poder das crianças para amplificar os seus poderes para fazer isso aqui acontecer. E como o Vecna já criou o rasgo na 4ª temporada de Hawkins, do mundo material, do mundo real, para o mundo invertido, que é essa conexão, agora só falta ele criar o rasgo entre o abismo e o mundo invertido, conectando os dois universos de uma mesma forma. E é aí que entra o plano do Steve, que ele teve a ideia. Esperar o Vecna iniciar esse ritual, esperar esses dois universos começarem a colidir e irem para o mundo invertido, que é a conexão entre esses dois planos, aonde a 11 vai ter os seus poderes amplificados junto com a 8 por estarem mais perto ali do Vecna. Se a torre da rádio estiver atravessando uma das fendas, pum, a ON entra em cena. Aí é onde a galera vai acessar a Dimensão X através da torre de rádio. O plano do Dustin basicamente vai ser colocar uma bomba justamente no buraco de minhoca para quebrar essa conexão de vez, derrotando o Vecna e impedindo ele novamente de se conectar com o mundo real. A ponte desaba, e com ela, o abismo, os demos, o devorador de mentes, tudinho. E eu achei interessante nesse final aqui, porque tem um take do Will com a cabeça ali centralizada bem justamente nesse buraco de minhoca, nessa conexão entre essas duas realidades. E cara, eu fico pensando se o Will não é a conexão do mundo real com a Dimensão X, e ele ser essa conexão. E para essa conexão ser quebrada e terminada e finalizada, o Will é a peça final, e eu fico pensando, será que ele se sacrificaria para quebrar tudo isso aqui? Ou muito provavelmente perder os seus poderes? Certamente que sim. Só que assim como no D&D, o Vecna é um deus conhecido como o deus do segredo e o deus do conhecimento oculto. E ele utiliza os segredos e o conhecimento oculto das pessoas contra elas, para manipular e controlar elas. E o Will percebeu isso quando a Max diz que o Vecna também tem um segredo. Ele também tem uma parada oculta que não quer revelar nada pra ninguém, e que esse é o ponto fraco que eles podem utilizar no último episódio. É aí que o Will saca e ele tem a parada. Eu sou forte, eu consigo enfrentar o Vecna, mas ele ainda tem poder sobre mim porque eu ainda mantenho um segredo meu
de todo mundo. Que o medo que o Vecna utilizava contra o Will é quebrado, terminado. Agora o Vecna não tem mais poder sobre ele, porque ele contou pra todo mundo e todo mundo aceitou ele do jeito que ele é e apoiou ele, cara. Eu não gosto de meninas. Você nunca vai me perder. E você nunca vai me perder. E aí, ele simplesmente agora vai ser uma arma definitiva contra o Vecna, porque ele falou: eu vou com você, 11, junto com a 8, pra derrotar o Vecna fisicamente. E aí eu lembrei diretamente da teoria do Ed, cara. Eu preciso estar lá. E eu tô pronto. Eu tô pronto pra mostrar pra ele que eu não tenho mais medo. A 11, a 8 e o 1, que é o Will, indo juntos para derrotar o Vecna. Que é igual na campanha do Ed, que para derrotarem o Vecna, a Erika teve que rolar um D20. E ela rolou 20 no D20, o que é um crítico. Dobrar o dano. Estruplicar o Vecna de uma vez por todas. E o Will pode ser a chave disso. Insano. Esse final aqui promete. Porque esse final termina com a galera invadindo o mundo invertido e o Vecna iniciando o seu ritual. Eu tô completamente maluco. Esse final aqui promete. Promete demais. E você tem que estar inscrito para não perder o próximo vídeo, minha gente. Divulga esse vídeo aí pro seu amigo que não entendeu algumas coisas, ou que tá mais curioso ainda para pirar junto, ou só ficar criando teoria igual um insano maluco na internet junto comigo. Já comenta aí embaixo. Até o próximo vídeo. Tica-tica.